Você já se perguntou por que Deus, sendo conhecido por seu amor infinito e misericordioso, não salva todas as pessoas? Essa é uma questão profunda e intrigante que há séculos desafia o pensamento humano e nos leva a refletir mais profundamente sobre a essência do amor divino. A Bíblia descreve o amor de Deus como imenso, sem limites, abrangente, um amor que não conhece fronteiras e que está disponível para todos. Entretanto, se o amor de Deus é tão vasto, por que então nem todos são salvos? Para muitos cristãos, a resposta a essa pergunta envolve compreender que Deus, embora seja amoroso, também é justo e fiel aos seus próprios princípios. O que isso significa? Significa que mesmo desejando a salvação de todos, ele respeita a liberdade e a responsabilidade individual de cada pessoa. O livre-arbítrio, concedido por Deus, é um dos elementos fundamentais de sua criação. Assim, enquanto ele estende seu amor e graça a todos, cabe a cada indivíduo aceitar ou não essa oferta. As Escrituras deixam claro o desejo de Deus pela salvação universal. Em 1 Timóteo 4, por exemplo, lemos que Deus quer que todos sejam salvos e que venham ao pleno conhecimento da verdade. Esse versículo é um reflexo do caráter inclusivo do amor divino, que não faz distinção de pessoas, gêneros, raças ou idades. Deus deseja que todos, sem exceção, alcancem a salvação. Contudo, nem todos parecem estar no caminho da salvação. E isso nos leva a uma reflexão importante. Porque algumas pessoas, apesar do amor de Deus, encontram tantos obstáculos no caminho espiritual. No vídeo de hoje vamos nos aprofundar nesse tema e falar sobre 7 tipos de pessoas que, de acordo com as Escrituras, enfrentam desafios ou barreiras que dificultam seu acesso à salvação. Esses perfis podem representar diferentes atitudes, crenças ou comportamentos que distanciam a pessoa do plano divino. Vamos explorar passo a passo esses 7 perfis e entender o que, segundo as Escrituras, impede que muitos experimentem plenamente a graça salvadora de Deus. Pode ser que você se identifique com um ou mais desses perfis, ou talvez conheça alguém que passe por essas situações. O importante é reconhecer esses obstáculos e, a partir dessa compreensão, buscar uma transformação espiritual que permita superar essas barreiras e se aproximar mais de Deus. Então, prepare-se para uma jornada de autoconhecimento e reflexão sobre a nossa caminhada espiritual e os desafios que enfrentamos nesse caminho. Os orgulhosos. Essas pessoas têm dificuldade em reconhecer sua dependência de Deus. O orgulho as impede de se humilhar diante de Deus e de reconhecer suas limitações. Elas acreditam que podem resolver tudo por conta própria e, portanto, não buscam a ajuda divina. O orgulho é muitas vezes citado como uma das barreiras mais perigosas à salvação, pois impede que o indivíduo aceite a graça de Deus. Os amantes do mundo. Aqui estão aqueles que estão tão envolvidos com os prazeres e preocupações deste mundo que deixam Deus em segundo plano. Eles priorizam o sucesso material, o prazer e a autossatisfação, negligenciando sua vida espiritual. O apego excessivo às coisas materiais é uma das razões pelas quais muitos perdem de vista o caminho para Deus. Versículo relevante: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2:15. 3. Os indiferentes. Esse grupo inclui pessoas que se tornam apáticas em relação às coisas espirituais. Elas não rejeitam ativamente a Deus, mas também não o buscam. Sua fé é superficial ou inexistente, e o desinteresse em relação à salvação pode ser fatal para sua jornada espiritual. Versículo relevante: assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse 3. Rebeldia é uma atitude que vai além da simples desobediência. É uma postura de oposição ativa contra a vontade de Deus. Essas pessoas sabem o que é certo, mas optam deliberadamente por ignorar ou desafiar os ensinamentos divinos. A rebeldia endurece o coração e afasta a pessoa de Deus. Versículo relevante: mas eles não quiseram ouvir, e me deram as costas teimosamente, e taparam os ouvidos para não ouvir. Zacarias 7:11. Os amargurados. Aqueles que carregam rancor, mágoa e amargura no coração podem encontrar um grande obstáculo à salvação. A amargura corrói a alma e impede que o indivíduo perdoe, o que é essencial para a vida cristã. A falta de perdão e a retenção de sentimentos negativos podem afastar uma pessoa da graça de Deus. Versículo relevante: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Os incrédulos. Essas são as pessoas que, por falta de fé, não acreditam nas promessas de Deus ou na própria salvação. A incredulidade pode se manifestar em várias formas: dúvidas sobre a existência de Deus, sobre seu poder ou até sobre seu amor.
Sem fé é impossível agradar a Deus e, portanto, essas pessoas encontram grandes dificuldades em seguir o caminho da salvação. Versículo relevante. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Os preocupados com as riquezas. Aqueles que se preocupam excessivamente com a aquisição e a preservação de riquezas materiais muitas vezes se distanciam da fé. A obsessão com o dinheiro e os bens pode cegar o coração para as realidades espirituais, fazendo com que a pessoa priorize as coisas temporais em vez das eternas. Versículo relevante, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. 1 Timóteo 6:10. Esses 7 perfis ilustram as diferentes barreiras que, de acordo com as Escrituras, podem dificultar o caminho da salvação. O reconhecimento dessas características em si mesmo ou nos outros é um primeiro passo importante para superar essas dificuldades e se aproximar mais de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar seu like. Deixe uma sugestão de qual capítulo bíblico você quer uma história.